Me chamo Isabela Valentina, sou formada em licenciatura em teatro pela Universidade Federal do Pará, a Escola de Teatro e Dança da UFPA, atriz, figurinista, professora, e venho contar um pouco sobre esse projeto que surgiu desde lá, da Faculdade de Fotografia Poética de um Corpo e Transformação, e aí ele se transformou na Transvelha. O projeto do TCC falava sobre a minha vida, mas também sobre a vida das pessoas trans. E aí eu falava no projeto sobre a minha adolescência, a questão da transexualidade e o que é ser uma trans nesse espaço, nesse lugar chamado teatro. E nisso e aí eu construí a minha poética, que foi construída uma performance, e daí isso foi se transformando na Transvelha, que o Transvelha aí eu já vou contar além, é a continuação do Transbela, que aí eu vou contar a velhice. E a intenção de contar isso é justamente a proposta, a questão problema que a gente traz nesse projeto, que é tratar sobre a transexualidade na terceira idade, que hoje em dia é difícil de ver pessoas trans com mais de 60 anos de idade, porque a expectativa de vida de nós pessoas trans é até 35 anos. Então a gente traz esse tema para abordar isso, né, essa temática, e aí nisso eu busco indutores, e uma deles eu vou resgatar lá no interior de Maracanã, que é os meus avós, que eu não vi há 13 anos. Então eu volto lá nesse lugar, que é um lugar onde eles moram, mas também é um lugar que eu digo que é um lugar de perdas para mim, porque foi o lugar que eu perdi a minha mãe e foi o lugar que eu perdi a minha madrinha. Então esse tempo que eu não fui lá, há 13 anos, foi justamente por essa causa. Eu tinha esse medo também, porque da última vez que eu estava lá nesse lugar, eu ainda usava um outro nome, ainda era aquele garotinho. E aí quando eu volto lá como Isabela, eu vou com toda essa aflição, esse medo, e aí chego lá depois de 13 anos e sou surpreendida pelos meus avós, que me receberam assim de braços abertos, sabe? E aí minha avó, meu avô, sabe, ficaram super emocionados ao me ver, e o mais bom disso tudo foi eles me verem nessa nova condição e ter me aceitado. Então isso foi assim muito bom, ter esse afeto deles, que então todo esse medo que eu tinha antes de reencontrá-lo foi tudo quebrado. E aí lá também foi gravado uma parte desse projeto, porque a parte da Transvelha foi gravada lá, que foi gravada num barco, e aí no barco velho também, que fica encalhado bem lá no Trapiche, que fica lá no município de Maracanã. Então foi gravado lá nesse barco, né, um barco velho também, como vou tratar da velhice. Então a estética, como vocês podem ver nas imagens a seguir, é bem assim rústica, o barco é velho, a gente viu lá esse barco encalhado, nossa, vai ser isso. Foi perfeito para performance, para fotografia. Então esse barco foi um ganho assim para nós da equipe, gravar isso. Então a gente gravou nesse barco, lá nesse Trapiche, nesse barco encalhado, a cena da Transvelha. E aí disso também a gente foi para a praia de Fortalezinha, onde a gente gravou uma parte lá também, que Fortalezinha fica no município de Maracanã, mas aí fica em Mococa. E aí a gente foi e gravou lá também. E assim foi muito, assim, enfrentamos chuva, o tempo não tava favorecendo, mas assim, com todo o trabalho que a gente teve, foi muito gratificante, sabe? Porque a estrada é de terra batida, então é bem difícil a locomoção lá, porque
é uma população bem pequena e bem afastada assim, sabe? Mas a gente teve todo um trabalho, mas que foi super, super bom no final, ver que tudo deu certo e tá ali, naquele lugar com os meus avós, sabe? Foi o que disse. Então, eu tenho muitas ideias. Os meus avós me inspiraram muito para as próximas cenas que eu poderia tratar. E aí eu venho para minha cena, de volta já a Belém. Eu venho para minha cena, para o projeto do Sesc, e aí eu trabalho a Transvelha. E aí eu venho para essa minha cena que eu trato também da religiosidade, como eu sou devota de Nossa Senhora, sou promesseira da corda. Então essa minha cena trata muito a questão da religiosidade, a arte, que são os quadros também. Eu trabalho os quadros do Maurício Franco, do Paulo, que tem muito a ver com esse meu trabalho, porque os quadros deles tratam essa questão dos corpos. E aí eu também trago essa questão do corpo, que o corpo devir, né? O devir, que é o tornar-se, que a transexualidade é esse tornar-se a cada dia. Então eu trago esses quadros também para essa minha poética. E aí eu estou representada como servo nessa poética. Eu sou o servo e eu estou rodeada desses quadros. E aí vem esses quadros, vem Nossa Senhora, vem tudo. E aí com tudo isso, acaba acontecendo muitas coisas nesse processo, e uma delas, assim, de suma importância, assim, para nós, pessoas trans, né, nessa, que eu digo, desconstrução, porque a gente não está se construindo, a gente está se desconstruindo por conta dos padrões, que eu digo que a gente não é um padrão, a gente está... E por isso que eu trato isso como uma desconstrução, o des entre parênteses construção. E aí nessa desconstrução eu faço nisso tudo, nesse momento pandêmico também, muito difícil, eu faço uma cirurgia, que foi uma cirurgia muito importante para mim, que foi a inclusão das próteses mamárias. E aí, que eu jamais pensei que eu iria conseguir nesse momento em que estamos vivendo. E aí, só que não foi fácil, né? Foi um processo muito árduo, foi muitos exames, a questão da Covid também. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. E aí, eu ainda tô em recuperação disso, porque faz 12 meses ainda. Faz 12 meses que eu fiz essa cirurgia, então ainda tô nesse processo de adaptação também do meu corpo, né? Porque o corpo muda, eu acho que o meu olhar também mudou, sabe? A minha visão perante algumas coisas. A gente conta com esse corpo novo, me trouxe um certo medo, mas que isso eu vou é porque é algo novo para mim. Com o peito a gente sente que o assédio é maior, mas aí eu vou aprender. Aprender não é questão aprender, mas aí eu preciso me descobrir com esse corpo. Mas é como também a sensação é que eu sempre tive isso. Eu sempre estava com os peitos, sempre estava com os seios. Mas o que muda é a questão das pessoas à minha volta, são os olhares e tudo. Então, tudo isso vai acarretando nessa minha cena, nessa minha poética também, em que eu trabalho a questão do corpo devir, do corpo em transformação, né? A questão da violência, né? Que sofremos, nossos corpos trans, que nosso corpo sofre, né? Tanto física como psicológica, né? E eu digo isso também, eu trato isso como uma dor e ao mesmo tempo um prazer, mas a dor e o prazer, a questão dos hormônios, porque tem a dor, mas também tem o prazer nisso tudo, que é a mudança, né? É você ver dos resultados de que está mudando, mas aí é uma coisa que você tem, que é difícil, que mexe muito com o seu corpo, mexe muito com o psicológico, mas é muito satisfatório quando você se vê no espelho e se reconhece naquele corpo em transformação. E aí a criação gráfica foi o Rafa, um grande parceiro meu que
que estudou comigo na licenciatura, então é uma pessoa também que também veio comigo nesse processo. Quando eu entrei, ele me viu, ele participou dessa minha transição, então muito importante ele estar nesse, então eu achei muito importante ele estar nesse processo. Eu convidei, e aí ele aceitou, e aí ele trabalhou essa questão da gráfica, fez a filmagem e tudo. A professora Cláudia, que foi uma pessoa assim que muito importante nesse processo, em que ela me ajudou nessa direção desse trabalho, sabe? Me ajudou, e foi grande assim a ajuda dela, e junto com a Mara Gomes, que também veio com essa assistência toda, e foi muito bacana. E o figurino ele foi pensado coletivamente também. Eu fiz mais ou menos assim, eu deitei e falei assim, me montem. A proposta, o indutor que eu dei para essas pessoas que me vestiram foi: me transformem num quadro, porque como a cena tem vários quadros ao meu redor, eu também queria ser um quadro. Então o figurino ele foi pensado coletivamente, então todos participaram: o Rafael Andrade, o Odin Gabriel, Cláudia Gomes, Mara Gomes. Então essas pessoas fizeram a minha indumentária a partir de tecidos. A gente usou galhos, e aí tintas para representar o sangue, e aí no final ficou uma coisa assim muito bacana, sabe? Porque com esse coletivo e se transformou, e realmente é como se fosse um quadro, como se eu fosse uma obra de arte também junto com aqueles quadros ali, representando isso. E aí vocês ficam com uma parte desse vídeo agora. Faltará tinta no dia que o céu for livre para todos serem o que são, cobertos pelo sol, sem nenhum tipo de opressão. Faltará nomes para descrever o mundo sem as misérias, o que sentimos, o que nos tornamos, o novo ser sem medo de viver. Faltará a falta que nos entristece, que hoje enche o peito de vazio e fumaça. Não faltará amor, não faltará sonhos. O novo mundo se abrirá para o futuro, onde o presente dominará o passado, e nossos corações, enfim, serão salvos. Padrões por não me adequar na sociedade, livrar-me da dor que o meu corpo sente por ser bombardeado de olhares preconceituosos, livrar-me da exclusão que sinto quando estou rodeada de heteronormativos, livrar-me do medo ao me olhar no espelho e não me reconhecer no corpo devir que tenho. Transicione-me, transforme-me, transite-me, transpareça-me e me transbele-se, com a força e a valência de lutar e ser respeitada, sendo uma mulher trans, uma travesti. Que deixe-nos viver em paz. Abençoai-nos, guiai-nos e confortai-nos, minha mãe.
e livrai-nos de todo mal. E para fechar, eu agradeço ao SESC pela oportunidade de mostrar esse meu trabalho, que assim foi muito bacana ter trabalhado isso, que foi a continuação daquilo que eu já tinha, né, inicialmente produzido. E aí essa oportunidade de continuar com esse trabalho, que não parou por aqui, ele ainda vai ser construído, porque, assim como eu falei, ele é um devir, ele é um processo, ele vai continuar com outros projetos que virão, então é um trabalho que ele nunca vai parar, ele vai ser construído sempre. E trazer essa questão da transexualidade, porque eu sendo uma mulher trans, né, e trazer esse trabalho para mostrar, para enaltecer também tudo que nós passamos e encorajar também a nossa comunidade, aos LGBTQIs também, a tudo, gente. O trabalho, ele trata disso tudo, então quero trazer isso, sabe? Eu quero trazer essas questões, essas problemáticas que a gente vive e mostrar e protestar, denunciar. É um trabalho que é um protesto. Eu digo que é um trabalho, mas ele também é um protesto, ele é uma denúncia. Então eu trago essa temática para nós, da comunidade LGBT, especialmente da comunidade trans, tudo isso para esse trabalho. Então, e agora indo muito mais além, em tratar a questão da transexualidade na terceira idade, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos, pela oportunidade de estar mostrando esse trabalho com essa equipe maravilhosa que participou junto comigo. Muito obrigada.